Olá, paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão se inscrevendo, ouvindo as mensagens. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Os meus irmãos lá da igreja, minhas irmãzinhas queridas do ciclo de oração que assistem, né? Esses dias uma irmã me falou na igreja, ai, gostei muito da mensagem. Aí, assim, um beijo para todas as irmãs. Eu não vou citar nomes aqui porque é para não deixar faltando ninguém, mas assim, eu amo vocês, tá? Minhas irmãs queridas, amo vocês mesmo. Deus abençoe. Nossas irmãs ali da consagração, né, das quartas-feiras. Agora tá esse períodozinho de férias, mas daqui a pouco, né, volta aos trabalhos normais da igreja e a gente vai poder estar ali juntas, né, em nome de Jesus. Vamos orar para começarmos, né, a meditar na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Querido Deus, amado Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos limpa, Senhor. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas segundo o teu coração, ó Deus. Abençoa cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a ti, Senhor, que a tua palavra seja um bálsamo em nossos corações, também traga para as nossas vidas um confronto, para que nós possamos ser cada dia melhores diante da tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro a ti. Amém. A mensagem que eu vou trazer para os irmãos hoje é 5 passos para a gente se reconciliar com Deus. O que que a gente precisa fazer para a gente estar com uma vida sempre, né, em comunhão com o Senhor. Porque nós aceitamos a Cristo, ou a mesma pessoa que ainda não aceitou Jesus, precisa tomar esses passos, né? No momento em que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida, você vai precisar pedir sempre ao Senhor para estar cuidando de você, para estar abençoando a sua vida, para que você não se deixe levar pelos cuidados dessa vida. É porque muitas vezes as pessoas se envolvem com as coisas terrenas e aí o reino de Deus fica sendo deixado de lado. E nós não podemos deixar o reino de Deus de lado. Nós precisamos estar a cada dia nos ajuntando cada vez mais com Cristo, né? Nos apegando cada vez mais com o Senhor. Então, o que que a gente precisa para a gente manter essa reconciliação com o Senhor? O texto base aqui, para a gente estar iniciando, ele se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 10 e 11, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós recebemos essa reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus que foi derramado. Mas nós precisamos manter isso na nossa vida. Não é aceitar Jesus hoje, eu acredito em Jesus e está tudo certo. Não. Nós precisamos manter uma vida de comunhão constante com Deus. O primeiro passo se encontra lá no livro de 1 João, capítulo 1, no versículo 9. Depois, se você quiser estar anotando essas referências, vai estar na transcrição do vídeo, só ir olhando ali que você vai ver as referências certinho. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O primeiro passo, então, é a confissão de pecados. Então, você aceitou Jesus, se reconciliou com o Senhor, né, voltou para os caminhos do Senhor, ou se você agora está ouvindo esse vídeo e quer fazer uma aliança com o Senhor, você vai precisar seguir alguns passos, né, para manter essa vida de abundância que Jesus promete para nós. Então, num primeiro momento, a confissão dos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Tudo aquilo que fazemos, né, no nosso dia a dia, porque nós pecamos sempre, continuamente. Não é à toa que Jesus, certa vez, ele falou, o discípulo perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou, não, 70 vezes 7. O que que é isso? É um número exato para o perdão dos pecados? Né, para você perdoar o seu irmão?
Cristo, ele com certeza ele queria dizer ali da mesma forma que nós devemos perdoar o nosso irmão inúmeras vezes, assim ele faz conosco. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha o quê? O arrependimento, a gente confessar os nossos pecados ao Senhor. Quando um irmão faz algo contra nós e nos pede perdão, mesmo que aquilo custe muito, porque tem situações em que o perdão parece algo impossível. Imagine uma pessoa que teve um filho assassinado por um bandido. Imagine uma situação dessas, um pai ter que perdoar o homem que tirou a vida do bem mais precioso, porque um filho é um bem muito precioso, é algo muito precioso para nós, não tem preço, né, um filho, né? É uma coisa maravilhosa que Deus nos dá. E já pensou um marginal tirar a vida e aí você perdoar? Mas isso é o amor de Deus. É isso que Deus faz na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, do mesmo modo, a gente também tem que buscar perdoar os nossos irmãos e pedir esse perdão do Senhor, confessando as nossas iniquidades, as nossas transgressões todos os dias, porque nós pecamos, nós somos falhos. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento constante, porque a essência de tudo que Jesus pregou aqui na terra é o arrependimento. Arrependei-vos. Essa é a mensagem. Arrepender-vos, nós precisamos nos arrepender da nossa soberba, da nossa vaidade, das nossas mentiras, das nossas iniquidades, da forma com que tratamos as outras pessoas. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor e, às vezes, até mesmo pedir perdão para aquele que nós ofendemos. É assim que Jesus ensina para nós. Então, o arrependimento, ele é importante. E o perdão, além dele trazer uma libertação, ele também traz alegria. Na Bíblia fala que quando você não perdoa uma pessoa, existem demônios que eles vão ficar ali oprimindo a sua vida e oprimindo a vida daquela pessoa que você não liberou perdão. Então, libere perdão, perdoa. Se você não tem acesso à pessoa, você fala nas suas orações. Senhor, eu libero perdão para aquela vida que me ofendeu, que me magoou, que me entristeceu. Eu te coloco tudo isso nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor limpe, que o Senhor tire de mim esse mal que me corrói, porque a falta de perdão, ela gera nas pessoas raiz de amargura. Existem doenças que elas estão associadas a isso. Então, o nosso emocional e o nosso espiritual, ele é muito importante na nossa vida física também. Então, muitas vezes, o nosso físico acaba colocando para fora aquilo que nós armazenamos no mundo espiritual, como a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de amor. Tudo isso vai gerando em nós uma carga muito pesada. Mas vem para Jesus, porque Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz consolo. Ao mesmo tempo, o Senhor, ele também nos exorta. Ele nos exorta porque ele é um pai amoroso. Um pai, ele não nega correção para o seu filho. Ele não nega. Um pai amoroso de verdade, ele não nega correção. Você pode muitas vezes não apoiar o que seu filho faz, tratá-lo com amor e carinho, né? Isso é importante. Mas quando você precisa repreendê-lo por algo, e você faz isso, é porque você ama ainda mais, porque você quer ver o bem daquele teu filho. Então você vai lá e repreende-o, né, com amor, com moderação, com sabedoria, para que ele tente, né, fazer uma correção na sua própria vida. E isso é feito com amor. E às vezes dói no pai, numa mãe fazer uma correção, mas muitas vezes ela é necessária. Então, o nosso Pai Celestial, ele também faz isso. E nessa hora, o Senhor, ele está nos dando essa advertência: perdoe, perdoe, se arrependa dos seus pecados, se arrependa por não perdoar o seu irmão, se arrependa por guardar ressentimentos, mágoas, tristezas. Coloca tudo isso nos pés de Jesus. Então, nós vimos que o primeiro passo é confessarmos os nossos pecados, porque o nosso Deus, que Ele é fiel, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça.
O segundo passo é amar o nosso próximo, que eu praticamente já falei a respeito, né? Porque no momento em que você perdoa o seu próximo, você está demonstrando amor e compaixão, do mesmo modo que o Pai Celestial. O Pai Celestial, ele nos perdoa porque por conta do amor dele incondicional, do amor ágape, que é um amor que é além daquilo que é humano, né? O ser humano, ele pode transmitir um amor de amizade, um amor pela família, né? Um amor de paixão. Mas o amor ágape, o amor incondicional de Deus, a gente só adquire esse amor através de Jesus, do perdão dos pecados que a gente obtém através da nossa reconciliação com Deus. Né, do nosso arrependimento. Então, amar o nosso próximo é algo imprescindível, né, na nossa vida com Deus, numa vida de reconciliação com o Senhor. Mateus 5, versículo 23 e 24 diz assim: se pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Tá vendo como que é importante a gente manter uma vida de comunhão com os nossos irmãos, uma vida de perdão, de paz, de tranquilidade? Porque não adianta você dar uma oferta se você tiver algo, né? Ou se você souber que o seu irmão tem alguma coisa, porque é o que a palavra diz aqui, ó. Ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa. Vai lá e fala com ele, irmão, por que você está triste comigo? Se eu fiz algo, eu te peço perdão em nome de Jesus, eu amo você. Não podemos ter nenhuma aresta, né? Nada, né, que nos oprima. Eu te amo no amor de Jesus. Então faz isso, meu irmão, que isso vai ser bênção para a sua vida. E aí a sua oferta, não importa o valor da tua oferta, mas o seu ato de amor, ele vai ser recebido pelo Pai, vai ser visto por Deus. Deus, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que ele contempla todos os moradores da terra. Então, tudo que nós fazemos, o Senhor está vendo. Então, vai lá, fala com teu irmão, se reconcilia. Aí depois você vai lá, como diz na Bíblia, deposita a sua oferta. E o Senhor, com certeza, ele vai te restituir muitas vezes mais, porque ele é um Deus todo-poderoso, né? Um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. E ele não fica devendo nada para nós. O Senhor não nos deixa dever nada. Ele não nos deve coisa alguma. E nós, em relação ao outro, a Bíblia diz assim, ó, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, a única coisa que a gente pode ficar em débito com o nosso irmão é o amor. A gente sempre tem que estar dando mais e mais e mais amor para o nosso próximo, em nome de Jesus. Mateus 5,44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, meus irmãos, olha o que diz a Bíblia: aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por eles. Porque, como a gente já falou em outros vídeos anteriormente, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra a pessoa que nos fez mal, que nos oprimiu, que nos maltratou, que foi injusto conosco. A nossa luta é contra o adversário. E o adversário, ele muitas vezes usa as pessoas contra nós, na maior parte das vezes. Ele usa contra as nossas vidas, inclusive os nossos familiares. A Bíblia diz assim: e os inimigos do homem serão os seus familiares. Por que isso? Ai, temos que ter muito medo da família. Não, porque os nossos familiares eles estão mais próximos de nós. Então, vai ser mais fácil para o adversário usar aqueles que estão próximos de nós. Então, nós precisamos vigiar muito em relação a isso, né? Como que nós lidamos com as pessoas, perdoando sempre, orando por aqueles que nos perseguem, porque se a gente fizer isso, irmãos, brasas de fogo vai se acumular sobre a nossa cabeça. O Espírito Santo, ele vai agir em nós. Ele vai agir, ele vai liberando bênçãos sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. A reconciliação, né, e o perdão, a confissão de pecados, o amor ao próximo, isso tudo tira de nós um peso emocional, porque essas cargas de falta de perdão, de desamor, elas vão gerando em nós uma frieza no mundo espiritual e em relação ao que está à nossa volta. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor ia esfriar. O amor esfria à medida que as pessoas deixam de amar ao próximo.
deixam de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E isso vai fazendo com que as pessoas, elas começam a se afastar da presença de Deus. E quando a gente perde a presença de Deus, nós nos tornamos uma presa fácil para o adversário. Então não deixa que o inimigo, que o adversário das nossas almas, destrua a sua vida, te afaste de Deus, tire de você o amor pelo próximo, que o inimigo faça com que você se torne uma pessoa fria. Não permita isso. Então, tira da sua vida. Vai falando com Jesus agora, Senhor, derrama o seu bálsamo sobre a minha vida. Vai me limpando, vai tirando de mim todo esse mal. Esse mal que tão de perto nos rodeia e que muitas vezes nós abrimos a porta para ele entrar porque não amamos incondicionalmente como Deus nos ama incondicionalmente. Nós precisamos amar o nosso irmão do mesmo jeito que o Senhor eterno nos amou, a ponto de dar o filho dele por nós. Em Mateus 18, 32 a 35, é aquela parábola do credor incompassivo, né? Nessa passagem, a gente tem ali, né, vou tentar resumir aqui. Então, tinha um homem que estava devendo muito dinheiro para o Senhor, e ele chega lá desesperado, que ele não ia conseguir pagar aquela dívida, porque era muito dinheiro, e ele pede, por favor, perdoa minha dívida, senão, né, ele ia ser lançado na cadeia, aquela situação toda. E o Senhor vai e perdoa toda aquela dívida enorme. No entanto, no caminho dele para casa, ele encontra com uma outra pessoa, um conservo dele, que devia um pequeno valor. E ele não perdoou, ele bateu, ele mandou prender. As pessoas que estavam submetidas àquele grande senhor falou para ele: Senhor, você perdoou toda aquela dívida para aquele homem. E ele agora não perdoa uma pequena dívida de uma outra pessoa, de um conservo. Isso que nós fazemos, irmãos. Deus perdoou de nós uma dívida muito grande, porque é o perdão dos pecados de toda a nossa existência. E nós pecamos muito. E aí, o irmão faz uma coisa bem pequena para você. Às vezes você pode até considerar grande, mas ela é pequena em relação a toda a carga de pecado que nós tínhamos em nós antes do sangue de Jesus nos lavar. E aí você não quer perdoar aquele irmão por aquela pequena coisa, aquele pequeno detalhe. O versículo 32 diz assim: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Nós suplicamos o perdão de Deus. Senhor, perdoa as nossas iniquidades, as nossas injustiças, as nossas transgressões, os nossos pecados. E nós precisamos perdoar o nosso próximo também. No versículo 33 diz assim, ó: Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então, do mesmo jeito que Deus se compadece de nós, nós devemos nos compadecer daqueles que pecaram contra nós. E lembra sempre, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades, é contra o inimigo. O inimigo ele usa muitas vezes as pessoas com palavras, com atitudes que entristecem o nosso coração, mas nós não podemos permitir que isso se torne uma raiz de amargura no nosso coração, para destruir a nossa vida emocional, nossa vida espiritual. Então, irmãos, precisamos disso, de amor, né? De perdoar o nosso próximo. O terceiro passo é a oração. Sem a oração, nós não conseguimos vencer o inimigo, e muito menos as obras da carne. Jesus, aqui na terra, ele deu exemplo, porque o tempo todo no ministério de Jesus, ele vivia em oração. Ele vivia em oração. Então, nós precisamos orar, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Nós precisamos orar em todo o tempo. Em Filipenses 4:6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela ação, pela oração e súplica com ações de graças. Então, queridos, nós não precisamos ficar ansiosos. A Bíblia mesmo diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí você apresenta aquilo que te dá ansiedade, você apresenta ao Senhor em oração. Você começa a orar, a buscar o Senhor e pedir a Ele aquilo que você precisa, aquilo que está te deixando necessitado de algo, né? Está deixando você angustiado. Se é um emprego, se é
enfermidade, se é alguma coisa no mundo espiritual, porque às vezes a gente precisa também buscar Deus em oração, pedindo mais comunhão com Ele, mais entendimento da palavra dele, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele é tudo para nós e Ele nos ensina também a palavra dele. Então nós podemos nos dirigir ao Senhor em oração, clamando a Ele, para que Ele atenda às nossas necessidades e tire de nós tudo aquilo que nos deixa ansiosos. Então, ore ao Senhor, busque a face do Senhor e agradeça, né? Porque aqui fala assim: oração, súplica e ações de graças. É como a gente fala sempre a oração do Pai Nosso. Ela é o resumo de como. Quer saber como você ora? É só pegar o roteiro da oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso tem tudo isso, tem adoração a Deus, tem a súplica, o pedido do pão, né, de cada dia, das necessidades diárias, né? E também tem o quê? O louvor e a gratidão a Deus. Porque do Senhor é o reino, é tudo dele, é tudo para ele, para a glória dele. Tiago 5,16 diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Então, se você se reconciliou com Jesus, se você pediu perdão e ele te perdoa, não precisa ficar pensando que aquele pecado que você confessou, que Jesus ele perdoou, querido. Ele perdoou você. Se você confessar, ele perdoa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, diz a palavra do Senhor. Então, e aqui olha que coisa importante, confessa os seus pecados, conversa com o irmão, conversa com o pastor, fala da tua dificuldade, ore ao Senhor, busque a face do Senhor, porque quando você fizer isso, e ore também pelo seu irmão, né? Ore uns pelos outros, porque quando você fizer isso, você vai ser curado. Faça isso para ser descurado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, e a palavra de Deus, e a palavra do Senhor é a verdade. É a palavra do Senhor que fala assim: muito pode, em sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Então, uma vez justificado por Cristo, a sua oração, a oração de um justo, ela é eficaz e ela promove cura, ela promove libertação, ela promove uma vida sem ansiedade, uma vida de tranquilidade, uma vida de calmaria. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Mateus 6, ali do 9 ao 13, é a oração do Pai Nosso que a gente já falou a respeito, né? Então, mas é só a referência ali, Mateus 6, 9 ao 13, a oração do Pai Nosso, que é esse, que é um manual para a gente saber como a gente orar, né? Um roteiro ali da nossa oração. O quarto passo é a leitura e meditação da palavra. Então, quer ter uma vida de reconciliação, de comunhão com Deus? Leia a palavra, medite na palavra. O Salmo 1 e 2, assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, leia a palavra do Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite. João 5,39 diz assim: Examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você começa a examinar, começa a ler a palavra, as escrituras, você vai garantir a vida eterna, a eternidade. E você vai conhecer Jesus, porque as escrituras testificam de Jesus. É muito importante a gente conhecer. Quer conhecer Jesus? Conheça a Bíblia. Quanto mais você meditar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, mais perto você vai chegar de Deus e do conhecimento dele. Porque a palavra, ela testifica de Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos em vários textos ali tipos de Cristo, situações que tipificavam Cristo. Um exemplo disso é aquela passagem que serpentes estavam assolando o povo judeu, o povo hebreu ali, e o Senhor falou para Moisés ele fazer uma haste com uma serpente, e toda vez que Moisés levantava aquela serpente que tivesse sido picado por uma serpente, olhasse para aquela haste ali que estava levantada, as pessoas eram curadas. Aquilo ali tipifica Cristo. Cristo foi levantado numa cruz. Glória a Deus. Ele foi levantado numa cruz para que nós pudéssemos olhar para ele, para o sacrifício dele e termos a reconciliação com Deus. O sacrifício de Jesus,
é o que nos garante uma vida de comunhão com Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, seria impossível nós chegarmos diante do Pai e falarmos com Ele como nosso Pai. Falar com Deus, imagina, o Todo-Poderoso. Nós podemos tratar o Todo-Poderoso como Pai. Sabe quando a gente vai na casa do pai e da mãe? Eu tenho pai e mãe vivo, glória a Deus por isso. E na casa da mãe e do pai a gente tem maior liberdade, né? A gente vai lá, abre a geladeira da mãe, do pai. É casa de pai e mãe é bênção, né? E a gente chega lá e já senta, e quer ver TV, vai ver TV, quer andar no quintal, se tiver uma fruta, pegar a fruta da árvore. A gente faz assim porque tem a liberdade de estar lá na casa do Pai. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nós nos reconciliamos com o Senhor, nós temos essa liberdade, essa intimidade com Ele. Porque só abre geladeira quem tem intimidade. Né? Só abre geladeira na casa de quem você é muito íntimo. A gente não faz isso na casa de ninguém, só na casa do Pai. Então, você vai ter uma vida de intimidade com Deus. E isso é o sangue de Jesus que nos garante. Glória a Deus por isso. O quinto passo é a gratidão. Nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. O Salmo 92, 1 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Romanos 1, 21 diz assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Do mesmo modo que você ser grato a Deus traz a você uma proximidade com Deus, uma comunhão com Deus, não reconhecer e não glorificar a Deus afasta você. A gratidão a Deus, render graças ao Senhor, é um catalisador. Isso significa, sabe o que, meus irmãos? Que a velocidade das bênçãos que o Senhor tem preparado para ti, elas vão assim, ó, acelerar. Elas vão acelerar essa gratidão, que é esse catalisador de bênção, vai fazer com que você receba de Deus muito mais rapidamente aquilo que Ele já tem preparado para você desde a fundação do mundo. Assim como Ele preparou Jesus desde a fundação do mundo para nos dar essa redenção, essa reconciliação com Ele, Ele também já conhecia você mesmo antes de você ser formado. E ele já tinha preparado um caminho para você, porque para todo homem, Deus preparou uma vida de abundância para o homem. Deus preparou uma vida para o homem. O desejo de Deus é esse. E, infelizmente, muitas pessoas se desviam, como a gente leu aqui. Romanos 1, 21. Porquanto eles, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. São pessoas que até sabem quem é Deus, o Criador de todas as coisas, mas não reconhecem e não dão a Ele a glória a que é devida, e não reconhecem o seu Filho unigênito como aquele que nos promoveu essa tão grande salvação. E aí você deixa de ter a garantia dessas bênçãos que o Senhor quer acelerar para a sua vida. Ele quer isso para toda a humanidade, mas depende do homem. Por isso que ele deu ao homem escolhas. Você é livre para escolher. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, a vontade de Deus é que você seja grato em tudo, porque ele sabe que isso é uma forma, é um mecanismo de você, é uma ferramenta para você alcançar as bênçãos, as alegrias de viver uma vida com Deus. Eu não estou falando, meus irmãos, de coisas materiais, porque hoje em dia existe esse evangelho que diz que a prosperidade, uma vida de abastança é um critério para você ser um servo de Deus. Ah, se você tem isso é porque você é um ótimo servo de Deus. Queridos irmãos, isso não é a palavra de Deus. Mas Deus, ele tem para você uma vida de paz, de alegria, uma vida de satisfação. Porque quem tem Deus na vida de verdade, mesmo que tudo esteja sendo correndo de forma contrária, né? Mesmo que a corrente pareça contrária a você, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai saber que Jesus está no teu barco, mesmo no meio da maior tempestade, porque Jesus é aquele que acalma a bonança. Então, viver com Deus, irmãos, é a gente viver assim,
alegre em toda e qualquer circunstância. Está sempre contente. Glória a Deus. Efésios 5:20, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6:8, tendo sustento e com que vos vestir, estejais contente. Tá vendo isso? É assim, crente é assim. Não tem roupa, tem a comida, já fica contente. Ah, mas eu só tenho farinha aqui para comer. Fica contente também. Aquele milagre que aconteceu lá no Velho Testamento, daquela viúva de Serepta, e que ela só tinha ali um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha, e que o Senhor deu sustento para ela e para o filho dela e para o profeta. É só isso que a gente precisa. Deus, ele tem a provisão perfeita para o dia que você está vivendo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Então, em toda e qualquer circunstância, fique contente, fique alegre. Alegre, louve ao Senhor, agradeça, engrandeça o nome do Senhor. Então, para a gente terminar aqui, irmãos, se você seguir esses passos, confessar os seus pecados, amar o próximo, ler a palavra, orar e ser grato a Deus em tudo, você já atingiu pelo menos uma boa parte, né? 5 passos para você estar ali junto com Deus, em reconciliação com Deus, servindo ao Senhor sempre com alegria. Lembra sempre, meus irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em João 15, diz assim, 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Queridos, se você seguir esses passos, você pode ter certeza que você não vai ser chamado por Jesus de servo apenas, mas você vai ser chamado de amigo, porque você vai saber exatamente o que o Senhor faz. Tudo quanto o Senhor Jesus ouviu do Pai, ele deu a conhecer a nós. Ele revelou tudo para nós. Procura viver uma vida na presença de Deus. Siga esses passos, confesse seus pecados, ame, leia a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, ore ao Senhor e seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida. A primeira coisa é a salvação que o Senhor nos deu gratuitamente. Que Deus te abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus, abençoe. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as vidas que ouviram, Senhor, essa ministração. Que a tua palavra, Senhor, fique guardada no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, escondida, Senhor. Que a tua palavra é um tesouro para nós. Em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui, Senhor. Dando cura, dando libertação, dando bênçãos sem medidas, meu Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu querido irmão, por ter assistido o vídeo. Se inscreve no meu canal para abençoar, para que outras pessoas recebam, né, essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, dá um likezinho ali, escreve um comentário se isso abençoa a tua vida. E assim eu vou ter mais incentivo também para estar colocando esses vídeos, né, aí na plataforma. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.